Como foi anunciado aqui, cada início de mês nós iniciamos uma nova série. Então, o mês passado estávamos na série Mais que Vencedores, e hoje nós iniciaremos a série Cheios do Espírito. E nós entendemos que tudo o que precisamos, ou tudo que a igreja precisa é, de fato, ser cheia do Espírito. Eu queria abrir esta série falando de um tema, falando de uma pessoa. Aliás, nós trataremos desta pessoa todo o mês de agosto, e ela chama-se Barnabé. Talvez a pessoa central do livro de Atos, depois sendo superado pelo apóstolo Paulo, o qual o próprio Barnabé preparou para ser o que ele foi. E eu queria tratar dois temas, dois textos, um introdutório que é Atos 11, capítulo 19 ao 24, Atos 11, 19 ao 24. Está na tradução, nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Queridos, eu tenho o privilégio de abrir essa série, que eu julgo ser tão importante para a primeira IPI de Sorocaba, e tão importante, para não dizer, para toda a igreja evangélica brasileira, de um modo geral, cheios do Espírito. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é a maior bênção. O Espírito Santo, que procede do Pai e que procede do Filho, ele é a maior bênção que Jesus nos deixou. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo que habita em nós, estando Cristo fisicamente ausente na terra hoje. Então você e eu devemos amar, nós devemos desejar, nós devemos buscar, nós devemos adorar o Espírito Santo. Tanto quanto nós amamos, desejamos e buscamos e adoramos o Deus Filho e o Deus Pai. O Espírito Santo, sendo a pessoa terceira da Trindade, como assim diz a teologia, a terceira pessoa da Trindade, ele não é nem maior e nem menor do que o Deus Filho e do que o Deus Pai. Porém, de uma maneira talvez até errônea, ele tem sido desprezado por nós, mas não deveria. Pelo contrário, há várias exortações na Bíblia a respeito de sermos cheios do Espírito Santo.
texto conhecido, talvez o mais conhecido, lá em Efésios capítulo 5, diz: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem, enchei-vos do Espírito. Dizem que numa certa ocasião, um diácono chegou da igreja do pastor Billy Graham, chegou para ele e disse: pastor, nós precisamos, o senhor precisa tomar uma posição em relação ao irmão fulano de tal. Billy Graham disse: mas por quê? O que está acontecendo? Ele disse: olha, está chegando embriagado na sua casa. Toda semana ele chega bêbado na sua casa. Billy Graham respondeu o seguinte: é verdade, nós precisamos tomar uma providência. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: você está cheio do Espírito Santo? O diácono deu uma engasgada e respondeu: não, eu não me acho cheio do Espírito Santo. Billy Graham respondeu para ele: então você também está em pecado. Porque a mesma ordem negativa para não encher a cara, para não se embriagar, é a ordem positiva de encher-se do Espírito Santo. Então, queridos, nesta série eu queria mostrar e desafiar você a buscar o Espírito Santo, a descobrir o Espírito Santo, a valorizar o Espírito Santo, a amar o Espírito Santo e conhecê-lo, e conhecer o que Ele faz em você, o que Ele faz em nós. É disso que a igreja está carente nos nossos dias. A nossa igreja é considerada uma igreja cristocêntrica, uma igreja reformada, cristocêntrica. Mas nós precisamos da terceira pessoa da Trindade, do santificador, do consolador, do convencedor, do regenerador, daquele que opera sinais e maravilhas em nossas vidas. Sejamos sinceros, com algumas exceções, a igreja de Jesus Cristo passa por uma crise moral. Passa por uma crise de ser superficial no conhecimento bíblico. E passa por uma crise de ser superficial também na sua própria espiritualidade. De um lado nós temos um grupo de igrejas minguando, diminuindo. Igrejas de um ritualismo litúrgico frio, centralizadas em si mesmas, inertes, que fazem muito pouco na sociedade, que não evangelizam, que não discipulam, que não crescem. E do outro nós temos um grupo de igrejas avivadas, com o suposto fogo pentecostal, mas que também são vazias espiritualmente, com uma teologia bastante questionável e que em grande parte não produzem um testemunho ético no nosso país. Conversei com um irmão que nós recebemos de uma igreja pentecostal tradicional. Toda a família, o pai, até o pai ficou meio bravo dele ter saído daquela igreja. Mas ele me dizia numa visita que eu fiz a ele, que ele disse: pastor, 95% do movimento que acontecia na minha igreja antes de vir aqui para cá, não é do Espírito Santo. O falar em línguas, os gritos, as manifestações, 95% não é Espírito Santo. 95% é emocionalidade e carnalidade. Isso eu ouvi dele, 50 anos, numa igreja
pentecostal. E quando eu digo igreja, eu não estou falando da nossa denominação, de outras denominações, dessa ou daquela igreja. Estou falando da igreja cristã de um modo geral. A maioria se afastou da verdadeira obra do Espírito Santo. A maioria se afastou do verdadeiro foco que o Espírito Santo deveria produzir nelas. Talvez alguém discorde do que eu estou dizendo, então vamos acompanhar com atenção. Eu chamo você para acompanhar com atenção a série deste mês. Porque a série deste mês corrige falhas na nossa denominação e corrige falha também nas denominações avivadas ou pentecostais. O desafio de Deus para nós hoje é que nós sejamos cheios do Espírito, cheios do Espírito Santo. E eu posso dizer para vocês que eu busco ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um cristão presbiteriano, um cristão reformado, cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não está preso àquela ou essa denominação. Ele não é refém de nenhuma igreja. Ele não é privilégio dos nossos irmãos pentecostais. O Espírito, ele é soberano, ele age como quer, onde quer e quando quer, da maneira que ele quer. Em João 3, versículo 8 diz: o vento sopra, e nós não sabemos para onde ele vai. Se referindo ao Espírito Santo, ele não está preso num conjunto de teologia, não está preso a uma placa de igreja, ele é livre. Por isso o meu desafio a você neste mês seja um cristão cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer de nós, é isso que a igreja necessita, e é disso que o nosso mundo precisa, queridos, de uma igreja cheia do Espírito. De homens e mulheres como, vou citar alguns aqui na história da igreja, Jonathan Edwards, que foi um pastor reformado da igreja congregacional. De homens como Charles Finney, um pastor presbiteriano, que fizeram uma revolução no século 18 e 19 no seio da igreja e no seio da sociedade. Eram como chamas ardentes. E nós temos aqui mais perto de nós e mais recente, reverendo Jonas Dias Martins, Messias, Anacleto Rosa e outros. Uma das referências hoje no nosso meio, reverendo Hernandes. Mas o que vem a ser um cristão cheio do Espírito Santo? O que é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus? Os parâmetros para que nós saibamos disso é a palavra. Não é o que eu acho, não é o que uma denominação acha, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, ou a Bíblia nos aponta um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Ela diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, se você olhar, e é isso que nós vamos fazer esse mês, nos aprofundar, fazer um exame profundo da vida de Barnabé. O que Barnabé manifestava a ponto das pessoas olharem para ele e dizerem que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. A Bíblia diz que o nome verdadeiro de Barnabé era um apelido dele, era José. José, que foi apelidado de Barnabé, que significa filho do encorajamento. Ele era descendente da tribo dos levitas, aquela tribo que não teve posse de terra, que foi escolhida por Deus, da descendência de Arão, irmão de Moisés, para serem sacerdotes.
E ele nasceu na ilha de Chipre. Como lemos, quando os apóstolos em Jerusalém ficaram sabendo que em Antioquia o número de cristãos estava se multiplicando, enviaram para lá, dentre os apóstolos reunidos, a liderança reunida em Jerusalém, enviaram Barnabé para dirigir, para ensinar, para discipular e para pastorear aquele grupo na cidade de Antioquia. E não sei se você sabe que com o decorrer da igreja, houve um momento que a igreja tinha 5 patriarcados, 5 regiões mais fortes, onde tinha um patriarca, um bispo, e uma delas, entre Jerusalém, Roma, Constantinopla, havia também Antioquia, porque o trabalho cristão prosperou. E foi lá nessa cidade que pela primeira vez os seguidores, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. E a relevância, queridos, de Barnabé é tão grande. Eu queria trazer algumas características ou coisas que ele fez aqui para mostrar a relevância desse personagem do livro de Atos. A primeira é que ele abraçou Paulo. Barnabé abraçou Paulo quando Paulo ainda era visto com muita desconfiança pelos apóstolos. Então, ele traz Paulo para dentro de Jerusalém e testemunha a respeito de Paulo e da conversão de Paulo. Uma segunda coisa que ele fez, ele abraçou a evangelização dos gentios. No texto que nós lemos, os cristãos que saíram de Jerusalém por conta da perseguição, eles estavam evangelizando e pregando somente para judeus. Mas ali em Antioquia, através dos irmãos da ilha de Chipre, começaram a pregar também o evangelho aos gentios, aos que não eram judeus. Então, nessa ocasião, Barnabé sai de Jerusalém, enviado pelos apóstolos. Ele passa na cidade de Tarso, que não era muito longe, para buscar Paulo, para caminhar com Paulo, para ensinar Paulo, para discipular Paulo, e vão para Antioquia os dois, e passam lá 1 ano pregando e ensinando. Terceira coisa importante em Barnabé, ele fez a primeira viagem missionária com Paulo, plantando toda uma cadeia de igrejas na região da Ásia Menor. Uma quarta façanha importante de Barnabé, ele leva a questão da circuncisão aos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Ele é nomeado pelos irmãos de Antioquia para ir para Jerusalém, para debater a questão da circuncisão. O cristão precisava ser circuncidado, assim como o judeu era circuncidado? Sim ou não? Uns acreditavam que era, e outros acreditavam que não. Barnabé e Paulo eram da teologia que não precisaria ser circuncidado, porque a verdadeira circuncisão não é carnal, não é física, mas é no coração. É o batismo. E eles foram para o concílio de Jerusalém. Houve grande debate em Atos 15, você pode ler isso. E eles saíram vencedores. Não precisaria mais circuncidar os gentios que se convertiam ao cristianismo. Eu não tenho dúvidas que Paulo, o apóstolo, não teria sido Paulo se não fosse a contribuição decisiva de Barnabé. Por um tempo, no início dessa caminhada da igreja primitiva, Barnabé foi o grande líder e Paulo foi o seu protegido. Nas primeiras 5 vezes no livro de Atos, apresenta essa dupla junta, esses dois juntos, traz a expressão Barnabé e Paulo.
Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo, sempre nessa sequência, como se Barnabé fosse o líder, o mais importante. Depois, obviamente, pela personalidade de Paulo, ele assume a liderança da igreja naquela época. Mas foi Barnabé que conduziu e digamos assim, enviou Paulo a fazer tudo o que ele fez. E dentre as características desse homem cheio do Espírito Santo, qual é a primeira característica que a Bíblia traz a respeito desse homem? Qual é a primeira vez onde é a primeira vez que aparece o nome de Barnabé no livro de Atos? É em Atos 4:36. Não sei se dá para ler aí. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo, aquele que encoraja. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. Qual é a primeira característica bíblica que nós encontramos nesse homem cheio do Espírito Santo? Ele era generoso. Ser cheio do Espírito Santo é ser generoso para com a obra, para com a causa do Senhor. Nós podemos afirmar que nem todo generoso é cheio do Espírito Santo. Mas nós podemos afirmar também que todo aquele que é cheio do Espírito Santo é generoso para com a obra, para com a missão de Jesus aqui na terra. E a missão de Jesus aqui na terra, Ele confiou à igreja. A primeira referência de Barnabé na Bíblia exatamente foi essa. Ele vendeu uma propriedade particular e trouxe o dinheiro aos pés, aos pés é o modo de dizer, né? Nas mãos dos apóstolos. Depositou a sua oferta. Por ser cheio do Espírito Santo, Barnabé se tornou também cheio de generosidade. E é interessante que a Bíblia diz que um dos 9 frutos do Espírito é fidelidade. Fidelidade é a marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Queridos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós somos cheios de Cristo, nós somos cheios da sua presença, nós somos cheios da sua vida, nós não pensamos 2 vezes para investir nas necessidades da obra. Para quem é cheio do Espírito Santo, ser um dizimista sistemático é algo natural, é algo corriqueiro, é algo pequeno, é algo que produz nele não um peso, mas uma alegria. E o que significa, por exemplo, ser um dizimista sistemático? Dizimista, vamos entender. Desculpa eu ser muito sincero nessa manhã, mas dizimista é aquele que não devolve esmola para a obra de Deus. Dizimista é aquele que não dá dinheiro de troco para a obra de Deus. Dizimista é aquele que não dá sobra para a obra de Deus. Dizimista é aquele que não estabelece um valor imaginário na sua mente para dar para a obra de Deus. Dizimista é aquele que dá a 10ª parte daquilo que ganha para a obra de Deus. Isso significa ser dizimista. E sistemático é aquele que faz isso com regularidade. E a beleza do dízimo, sabe qual é? É que o dízimo iguala a todos.
O mais rico da igreja não pode se gabar que dá mais que os outros. E o mais pobre da igreja não pode se achar o pior dos cristãos porque dá menos do que os outros. Porque o dízimo é uma medida de igualdade, igualitária. Ambos contribuem com igualdade. Dízimo para alguém cheio do Espírito Santo é algo simples, é algo fácil, não é pesado, é dado com alegria. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo em nós gera amor, paz, alegria. Ora, se eu sou cheio de amor, se eu sou cheio de paz, se eu sou cheio de alegria, o que mais eu quero nessa vida? Glória a Deus, aleluia. Eu vou retribuir a Deus essa paz, esse amor, essa alegria. Isso gera em mim automaticamente gratidão, queridos. E queridos, quem tem um coração grato, oferta com alegria, não por obrigação, porque reconhece que todas as bênçãos recebidas vêm do alto, do Pai das luzes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, no qual não pode haver sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo 17. A falta de generosidade tem sido uma das maiores causas da igreja não avançar no mundo. Vou repetir. A falta de generosidade tem sido uma das causas maiores da igreja não ser relevante no mundo. Não ser relevante na cidade, não ser relevante nos confins da terra, no nosso país. A falta de generosidade da igreja tem sido uma das maiores causas da igreja não avançar muito mais na obra social. Sabe por quê? Porque a igreja não é banco. A igreja não é uma instituição financeira. A igreja não pode guardar dinheiro. A igreja não pode poupar dinheiro. Ela precisa, tudo que entrar no seu caixa, ela precisa investir em sua missão. Eu me lembro que na igreja que eu pastoreei no sul do país, nós fazíamos 2 vezes por ano uma ação social da mesa diaconal, chamava-se feirinha. Arrecadava as coisas e vendia, a preços bem, extremamente simbólicos. E eu me lembro que numa das vezes nós ganhamos uma grande doação de sapatos, muitas botas, Botas faz sucesso lá no Rio Grande do Sul. Botas femininas, sapatos femininos. Uma irmã que trabalhava numa loja, ficou sabendo que a loja ia dispensar e levou para a feirinha. Aquela feirinha foi recorde, nós arrecadamos um montante muito, muito alto. E nós estávamos construindo a igreja. Estávamos levantando as paredes, 450 metros de construção. Queridos, eu posso afirmar aqui que não saiu 1 centavo de tudo aquilo que nós arrecadamos na feirinha para tijolo e para cimento. Porque o objetivo da feira era a ação social da igreja. Esse dinheiro foi diretamente para a mesa diaconal da igreja. Porque nós entendíamos que a diaconia é a missão da igreja. É um dos pilares da missão da igreja, é também a ação social. A Bíblia, queridos, nos mostra que Barnabé era não somente cheio do Espírito Santo, mas também ele era um homem de fé. Ser um contribuinte sistemático na igreja, na missão da igreja, é também uma questão de fé. Sabia que tem muita gente que não dá dízimo porque não tem fé? É verdade, é verdade.
Quando cremos totalmente em Deus, nós sabemos que Ele é fiel para suprir as nossas necessidades e nada nos faltará, muito menos a quantia que nós devolvemos aqui para o Senhor. Queridos, há uma necessidade natural, ou seja, de ordem material, nosso seminarista acabou de falar aqui, de ordem financeira, para que a missão integral da igreja aconteça. Houve uma necessidade na igreja primitiva. Barnabé se apresentou e diz: eis-me aqui, eu tenho uma propriedade, eu vou vender, vou trazer aqui. Ninguém está falando para fazer isso, se bem que a gente sabe de casos que acontece isso. Não é nada disso, não tem nada a ver com isso. O que eu estou querendo dizer é, houve uma necessidade, Barnabé foi fiel. Posso te perguntar nesta manhã, você é fiel na missão, na manutenção da casa de Deus, na manutenção da missão da igreja? Seja ela de pregar o evangelho, seja ela de enviar missionários, como nós fazemos aqui, semanalmente vocês vêm, ou seja na diaconia, na ação social da igreja. No tocante a ser ou não ser um dizimista, nós temos duas situações. Ou uma pessoa já é dizimista, ou ela ainda não é. Aquele que ainda não é, ou aquela pessoa que ainda não é dizimista, ela pode não ser por duas razões. A primeira, a pessoa ainda não se convenceu, ou ela ainda não entendeu o que é o dízimo. Aí neste caso, nós podemos ensiná-la biblicamente sobre isso. Questões como, por exemplo, comuns, né? Não dou o dízimo porque o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Eu não dou o dízimo porque a Bíblia manda dar o dízimo com alegria. Eu não estou dando o dízimo com alegria, então eu não dou. Porque eu acho que não vale assim, se eu der sem alegria. Eu não dou o dízimo porque o que eu ganho mal dá para o meu sustento. Eu não dou o dízimo porque eu prefiro dar o meu dízimo aos pobres. Eu não dou o dízimo porque não está sendo bem administrado. Eu não dou o dízimo porque a igreja é rica e ela não precisa do meu dízimo. Eu não dou o dízimo porque eu não tenho salário fixo. Eu não dou o dízimo porque ainda não sou membro da igreja. Então, e existem N outras razões para não dar o dízimo. E todas essas razões nós podemos refutar e explicar biblicamente. Todas. Essa é uma primeira opção de alguém que ainda não é dizimista, não entendeu, não se convenceu. A segunda é porque a pessoa é avarenta, que é o oposto da pessoa que é generosa. Pessoas avarentas existem, mas cristãos avarentos não existem. Vou repetir. Pessoas avarentas existem. Cristãos avarentos não existem. 1 Coríntios 6:10. Os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Efésios 5:5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não existe cristão avarento. Por que não pode existir cristão avarento? Porque Cristo
o Senhor daqueles que são cristãos, ofertou nada mais, nada menos do que a sua própria vida pelos cristãos, que antes de serem cristãos eram miseráveis e pobres, pecadores condenados pelos seus pecados. E por meio da oferta total de Jesus, se tornaram filhos de Deus, amados do Pai, com uma herança nos céus. É o que nós vamos fazer agora, daqui a pouco, na ceia do Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes, que é uma pessoa referência para nós hoje em termos de igreja brasileira, ele diz assim: a doutrina do dízimo é inaceitável para aqueles que não tiveram uma experiência pessoal com Cristo, ou seja, não foram ainda, não viraram a chave, não se converteram, não foram regenerados. Isto porque não foram ainda marcados pela consciência da causa de Deus, nem pela prioridade do seu reino. E aí ele complementa: ser ou não ser dizimista é uma questão de acreditarmos na causa que abraçamos, na pérola que encontramos. Aleluia! Jesus é a pérola de grande valor. Jesus é nosso tesouro escondido no campo. Irmãos, Deus nos chama para não somente usufruirmos do bem que a igreja nos faz, mas para sermos o bem que a igreja oferece, para fazermos parte da missão como agentes ativos do reino de Deus. A Bíblia diz que a generosidade que receberemos será a mesma que nós dermos. Jesus Cristo disse: dai, e dar-se-vos-á, ou seja, vos será dado, será retribuído, medida recalcada, sacudida e transbordante. Ontem eu abri um pacote de café para pôr no pote, e se você colocar o café direto no pote, ele não cabe. O que você tem que fazer? Socar o pote. É isso que Jesus está dizendo. Deem, sejam generosos, e vos será dado medida, recalcada, sacudida e transbordante. Muito mais do que você deu. Paulo disse, o apóstolo: e isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Queridos, Deus ama quem dá com alegria. Deus ama a pessoa generosa. Deus ama aquele que não está agarrado em seus bens, mas está agarrado nele. A nossa salvação não está nas nossas posses. A nossa salvação está no Senhor. O nosso Salvador não é o nosso emprego, não é o nosso salário, não é o nosso dinheiro. O nosso Salvador é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a Covid-19 está aí para provar isso. Não é o dinheiro o nosso Salvador. Por isso que eu li o texto dizendo que o avarento é idólatra, porque o seu Deus é o dinheiro. Ele agarra e não solta. Os piores pecados que alguém pode cometer é ser avarento, porque vai contra a natureza desse Deus que criou esse mundo tão farto e tão diverso.
E a generosidade de Barnabé não foi apenas do ponto de vista financeiro. Barnabé se doou para a causa, ele doou o seu tempo, ele acabou se tornando missionário. E para ajudar nessa missão, ele ainda fazia tendas também, como Paulo. Ele foi generoso também ao oferecer para a igreja a sua capacidade intelectual. A Bíblia diz em Atos que havia mestres na igreja de Antioquia, dentre os quais Barnabé. E ele vai buscar Paulo em Tarso e leva Paulo para Antioquia para prepará-lo, queridos. Irmãos, quanta gente capaz nós temos na igreja de um modo geral, aqui em outras, né? Pessoas inteligentes, pessoas com boa formação, pessoas com boa colocação, em bons empregos. Você acha que Deus espera que nós sejamos somente dizimistas? Não. Deus espera que você, que eu, que nós também dediquemos a Ele a nossa capacidade intelectual, com generosidade. E quando eu digo capacidade intelectual, não precisa ser só intelectual, mas manual. Tem irmãos que vêm à igreja para pintar a igreja, voluntariamente. É bênção para nós isso. São habilidades. Tenho dito, que na igreja de Jesus Cristo, de um modo geral, ter irmãos formidáveis, irmãos e irmãs, líderes de equipe de 20, líderes de equipe de 50, líderes de equipe de 100, de 300 pessoas ou mais na sua empresa. São supervisores, gerentes, diretores. E às vezes, quando são desafiados a dirigir uma aula de escola bíblica dominical, de acompanhar alguém novo na fé para discipular, para dar uma palestra, para dirigir um pequeno grupo, esses irmãos dizem: pastor, eu não tenho capacidade. O que eu posso dizer? Eu pergunto, onde está o Espírito que o capacitou a liderar lá, profissionalmente? Se Ele te capacitou para liderar lá, Ele não pode muito mais te capacitar para liderar aqui? Queridos, a igreja precisa acordar. 50 anos de escola dominical, é muito conhecimento para não ser transmitido, para não ser aplicado na vida de outras pessoas no reino de Deus. Há mais de 25 anos eu tenho orado: Deus, sopra o teu Espírito sobre a IPI do Brasil. Nós temos o privilégio de termos pessoas muito capacitadas. O presbiterianismo tem essa característica. Hoje há 2 ministros, são presbiterianos. Talvez você esteja pensando: pastor, você quer arrancar meu couro e o meu dinheiro? Basta o governo arrancar o meu dinheiro e a empresa arrancar o meu couro? Olha, deixa eu dizer com muito amor para você. Eu acabei de dizer que você também que nos assiste, é uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz. Portanto, você consegue sim desenvolver o dom que Deus lhe deu sem se sentir sobrecarregado. Nenhum bom pastor quer ver as suas ovelhas sufocadas. Mas todo bom pastor quer ver as suas ovelhas fazendo aquilo que Deus as preparou para fazer. Por quê? É muito simples, porque a alegria, a felicidade, a satisfação
sua e minha, está em fazer aquilo que Deus te preparou para fazer. Você é do jeito que você é, porque Deus tinha um propósito ao te criar, para você cumprir uma missão. Ele te deu características pessoais que são suas, diferentes das minhas, dons, talentos naturais. E Deus tem uma missão que encaixa no teu jeito, e a tua missão eu não consigo fazer, porque você é diferente de mim. Quando você exerce o seu dom, você é feliz. Quando você exerce o seu dom, você se realiza. Então não é um peso para você, mas é uma alegria. Eu me lembro que na igreja de Passo Fundo, quando eu fui dar um treinamento de diaconia, eu pedi para uma irmã recém-convertida, falei: olha, eu gostaria que você viesse na reunião de sábado, dos diáconos e diaconisas. Ela falou: mas pastor, eu sou nova na igreja, não conheço nada. Eu falei: eu quero que você vá. No meio da reunião, tínhamos mais de 20 pessoas, um semicírculo. Ela perguntou, ela falou assim: pastor, mas isso aí eu faço a vida inteira. Isso aí eu já faço a vida inteira. Eu falei: por isso que eu te convidei. Eu sei que você tem esse dom, e a diaconisa até hoje lá. E faz isso com alegria, não é um peso. Ela trabalha ainda hoje. Com 60 anos está trabalhando, mas está também trabalhando na diaconia da igreja. Trabalha profissionalmente, trabalha na igreja. O problema de usar celular é receber chamada na hora da pregação, viu? Quando você exerce o seu dom, você é feliz. E o contrário também é verdadeiro. Quando você não faz aquilo que Deus te preparou para você fazer, você é infeliz. Todo vivente nesta terra tem algo a oferecer ao Senhor, a sua obra, o seu reino, porque Deus fez as pessoas com talentos e capacidades peculiares, naturais. Talento é natural, dom vem do Espírito. Todo ser humano tem talentos naturais, peculiaridades, características. Quanto mais aquele que é convertido, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que foi regenerado. Quanto mais aquele que passou a ser a habitação do Espírito Santo. Queria concluir: enchei-vos do Espírito, cheios do Espírito. Esta é a vontade de Deus para todos nós. E se nós não estamos buscando isso, nós estamos em pecado. Nós estamos em pecado. E se você nem pensa nessa possibilidade de ser cheio do Espírito Santo, então reveja a sua regeneração, o seu encontro com Jesus. Porque, como eu disse no início, o Espírito Santo é a maior bênção que Jesus Cristo nos deixou. Ele disse: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. Ele estará para sempre convosco e habitará em vós. Você pode se dizer cheio do Espírito? Você quer ser cheio do Espírito? Jesus disse em Lucas: por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele lhe pede um peixe? Ou se o seu filho lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você deve e você pode ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo nada mais, nada menos é do que ter essa vida abundante que Jesus nos prometeu. Com Covid, com luto, com perdas, com sofrimento, com doença, mesmo assim, com tudo isso,
alegres, amor, paz, alegria no coração, fruto de um coração cheio do Espírito Santo. Queridos, que Deus chacoalhe você nesta manhã, que o Espírito Santo te incomode. Jamais eu estarei satisfeito com a altura espiritual na qual eu estou, porque, como o apóstolo Paulo diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio, né? Em direção a sermos mais parecidos com Jesus e um dia sermos perfeitos, o que vai acontecer só lá na eternidade. Mas a gente continua. Você precisa olhar para a sua vida do ano passado para cá e ver que você está num degrau espiritual maior. Essa é a dinâmica. Que Deus incomode você nesta manhã. Que Deus, o Espírito Santo, incomode você nessa manhã. A mensagem dessa manhã é para incomodar, não é para acalmar o teu coração, não é para acelerar o teu coração. Viu? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Ó Deus, o quanto necessitamos do teu Espírito. O quanto é maravilhosa esta vida com o teu Espírito, cheia do teu Espírito, cheia de amor, o amor divino, o ágape, cheio de paz espiritual, cheio de alegria, que não vem do dinheiro, que não vem das posses, mas vem do Espírito Santo do Senhor. Abençoa, Pai, esta igreja, sopra o Teu Espírito Santo, enche esta comunidade com o Teu Espírito Santo, tira-nos, ó Deus, da nossa letargia espiritual, da nossa frieza espiritual, do nosso comodismo, do nosso conforto, ó Deus, incomoda, incendeia, acende o nosso coração, Senhor, o quanto nós precisamos, Senhor, disso, é a minha oração, em nome de Jesus, amém.